Então, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre angiospermas, polinização, frutos e dispersão. São aspectos das angiospermas muito interessantes para a compreensão de como essas plantas, como esse grupo de plantas, o último a surgir na escala evolutiva, conseguiu tamanha disseminação ao longo do território mundial. Mas antes de falarmos sobre a polinização propriamente dita, é interessante lembrarmos sobre a estrutura sobre a qual a polinização acontece, que é a flor. E as angiospermas são o primeiro e único grupo de vegetais com flores. Lembre-se que as flores são o órgão reprodutivo dessas plantas. Então é nesse local que vai acontecer todo o ciclo das plantas. Vale a pena perceber aqui do lado, tá, as estruturas da flor e relembrar as estruturas da flor. Nós temos aqui as sépalas verdinhas, né? É aquela parte verdinha que fica na base do receptáculo floral, as pétalas, que são atrativos para os agentes polinizadores, a parte reprodutiva chamada em conjunto todo aqui de pistilo, tá? Composta pelo ovário, onde a gente vai ter o saco embrionário, onde vai produzir a oosfera. Tá? Temos aqui o estilete e o estigma. O estigma é o local onde o grão de pólen vai pousar para promover o processo de reprodução. E aqui nas laterais nós temos o estame, que é composto pelo filete e a antera. E é dentro da antera que ocorrerá, essa parte superior aqui, que ocorrerá o processo de meiose, gerando o micrósporo e, por conseguinte, esse esporo vai gerar o grão de pólen que carregará o gameta masculino. Então, relembrar essas partes da flor é importante para entendermos a vantagem que esse órgão traz para a gente. Né? A vantagem, a atração dos agentes polinizadores e também a economia de grão de pólen. Se você pensar nas gimnospermas que não tinham flor, como ocorria a polinização nelas? Pense um pouco. Pois é, acontecia pelo vento. Como a gente pode ver aqui nesse grupo, né, nesse grupo de estróbilos masculinos, tá, de uma gimnosperma, a quantidade de grão de pólen que ele tem que disseminar para conseguir ter o seu processo reprodutivo garantido é bem maior do que a quantidade de grão de pólen que é produzido nas anteras das flores. Então a gente tem uma economia de grão de pólen graças a essa vantagem de termos ajudantes no processo reprodutivo dessas plantas. Bom, e o que é a polinização então? A polinização é a viagem do grão de pólen até o estigma da flor. E a gente tem vários tipos de agentes polinizadores que vão ajudar nesse processo, ou vários tipos de polinização, se você quiser assim chamar. Bom, a primeira polinização é a polinização que acontece desde as gimnospermas. É a polinização que você está vendo ali pelo vento, né? A polinização anemófila. Tá? A anemofilia, anemo quer dizer vento. Então, a gente vai ter a polinização pelo vento. Nesse caso, né, as flores produzirão grandes quantidades de pólen e não dependerão dos agentes polinizadores. Nesse caso aqui, é uma gimnosperma, nem flor ela não tem. Tá? Nesse caso lá do estróbilo que eu mostrei na figura anterior. Já a polinização entomófila é feita por diversos tipos de artrópodes, de insetos. Né? Entomo quer dizer inseto, então tem abelhas, moscas, né? Mostra aqui no canto da figura, aqui, ó, a abelha vai em busca do néctar, né? Uma solução açucarada secretada pelas flores e acaba esbarrando nas anteras produtoras de pólen e carregam esse pólen de uma flor para outra. Tá? Então, polinização entomófila é aquela feita pelos insetos. E a quiropterófila é a polinização feita pelos morcegos, como mostrado na figura aí mais central. O morcego, indo em busca do néctar também, acaba esbarrando nas flores e carregando o grão de pólen de uma flor para outra e ajudando no processo reprodutivo. E a última forma de polinização, melhor dizendo, representada aqui, é a polinização feita pelos pássaros, a ornitófila. Né? Então, nesse caso, o pássaro vai em busca do néctar
e esbarra no grão de pólen e carrega grão de pólen de uma planta para outra. Bom, e temos dois conceitos ligados à polinização, que são a autopolinização e a polinização cruzada. Como vocês podem ver pela figura, é muito fácil identificar a diferença entre os dois. Na autopolinização, uma flor, que nesse caso será hermafrodita, poliniza a si mesma, ou flores da mesma planta polinizam elas mesmas, né? Então a autopolinização, a flor é polinizada por grão de pólen das suas próprias anteras. Isso acontece muito frequentemente entre as plantas e pode ajudar plantas que estão em regiões muito separadas de outras plantas, e assim elas fazendo a autopolinização, elas garantem o processo reprodutivo, a produção das sementes e a produção dos frutos a cada ano. Tá? Acontece com muita frequência entre as plantas. Mas também existe a forma de polinização cruzada, que é a polinização de uma planta da mesma espécie, de uma flor que emite os grãos de pólen chegam a outra flor de uma planta diferente. Então isso seria a polinização cruzada. Qual a vantagem da polinização cruzada? Haverá aqui uma maior variabilidade genética nas sementes geradas por esse tipo de polinização. Tá? Então, algumas plantas, mesmo tendo flores hermafroditas, tenderão a evitar a autopolinização no seu processo de reprodução para aumentar a variabilidade genética. Claro que isso reflete cada caminho evolutivo feito por cada grupo de plantas. Não é porque ela pensa que vou fazer polinização cruzada. Ela já vem com um relógio programado, com um monte de características, entre aspas, programadas, para ter ou não esse tipo de conduta de autopolinização ou polinização cruzada. Bom, e os mecanismos contra a autopolinização? Quais são? São diversos mecanismos. Tá? A gente tem aí barreiras físicas, como mostrado pela seta vermelha ali, onde a antera é recoberta por pétalas, impedindo que o grão de pólen caia acidentalmente no estigma, que é a parte feminina lá que recebe o grão de pólen da flor. Então ela está protegida. A abelha ou a mosca, quando vai buscar o néctar, abre essas pétalas para buscar o néctar e acaba entrando em contato com o grão de pólen. E assim, quando ela for para outra flor, ela vai levar o grão de pólen para outra flor. Além disso, as partes masculinas, que são a antera e o filete, podem se desenvolver em períodos do dia diferentes, enquanto a parte feminina, que é o pistilo, se desenvolve de manhã, tá? A parte das anteras vai se desenvolver à tarde. E essa diferença no desenvolvimento, nos tempos de desenvolvimento, vai evitar que uma mesma flor venha a se autopolinizar e assim vai evitar a autopolinização. Além disso, as plantas têm um mecanismo muito fino de incompatibilidade de pólen. O que é isso? Se um pólen cai de uma flor por acidente na parte feminina dela mesma, uma flor hermafrodita, vamos imaginar assim. Esse pólen tem receptores nas suas membranas que avisam ao estigma da outra flor que eles são da mesma planta. Então, nesse caso, esse pólen não emitirá o tubo polínico, que é o caminho pelo qual as células espermáticas, os gametas, podem descer para gerar a fecundação. Então, na incompatibilidade de pólen, não há geração do tubo polínico. O pólen cai lá, mas ele não continua com o processo reprodutivo, e se não há fecundação, não haverá formação do embrião, do bebê plantinha, como eu gosto de falar com vocês. Tá? Além disso, nós temos na parte inferior aí da figura uma flor de maracujá. Se você conseguir observar aí por um pouco de tempo, vou deixar até o vídeo um pouco mais de tempo aí, se você puder observar, você vai poder perceber aqui que o estigma, e o ovário, a parte feminina da flor, estão na parte superior da flor, enquanto as anteras estão na parte inferior. Isso acaba dificultando que o grão de pólen consiga chegar da mesma planta, da mesma flor, consiga chegar até o estigma da mesma flor.
Então, o que vai impedir aí? A altura, né? Se as anteras, no caso, fossem posicionadas acima do estigma, teria mais chances do grão de pólen cair na mesma flor e gerar autopolinização. Então, a diferença nas alturas também pode ser um empecilho a esse processo de autopolinização. Então, pessoal, a gente tem um slide que fala sobre a coevolução. Na coevolução, o que a gente pode perceber? Que ao longo de milhares de anos, os agentes polinizadores eles vieram evoluindo as formas de polinização junto com as plantas. E isso garante o quê? Isso garante uma especificidade de entrega do grão de pólen. Tem espécies de plantas que são polinizadas apenas por um tipo de agente polinizador. Imagina na economia que isso não é na produção de grão de pólen, né? Você pensar que uma orquídea, como eu estou mostrando ali embaixo, ali circulado em amarelo, ela só é polinizada por um tipo de abelha, tá? Vai trazer para ela uma vantagem de produzir muito menos grão de pólen, pois ela tem a certeza de que as abelhas só irão buscar o néctar nessas flores. E a gente pode perceber aqui também um monte de estruturas finamente orquestradas, parece que foi feito assim através de um design inteligente para encaixarem perfeitamente. O que é isso? Isso é evolução conjunta. Tá? O inseto evoluiu para pegar o grão de pólen junto com a planta. Tá? Então, agente polinizador e planta evoluem juntos. Tá? Suas estruturas para a sobrevivência. E aí, o agente polinizador que melhor se encaixa na polinização tem vantagens em conseguir o néctar. Por isso a evolução se processa em conjunto. Por exemplo, no exemplo de baixo, onde eu circulei com a marca em amarelo, eu tenho uma orquídea. E a parte de baixo parece muito com um inseto, mas é uma pétala modificada. E no vento, essa pétala fica ali dançando, tá? Enquanto a orquídea está lá parada. E a abelha que percebe isso, a abelha macho que percebe isso, imagina que isso é uma fêmea fazendo um processo de dança para ele, ou pelo menos ele percebe isso como a parte de trás de uma fêmea, e decide ir até lá, acasalar com essa pétala, achando que é um besouro, tá? Achando que é uma abelha, enfim. E aí, o que acontece? Quando esse besouro enganado vai lá, ele acaba esbarrando nos grãos de pólen, descobre que era uma mentira, mas sai cheio de grão de pólen voando por aí. Quando ele encontra outra orquídea da mesma espécie, com o mesmo padrão de cores, imitando aí a parte de trás, o abdômen, né, de uma abelha fêmea, ele vai ser enganado novamente e vai acabar entregando o grão de pólen para outra planta. Né? Então, a gente percebe o seguinte, os indivíduos que são mais enganados acabam recebendo a recompensa do néctar que tem na flor, enfim, apesar de enganados, eles recebem alguma recompensa, e as flores que melhor imitam o padrão de cores do inseto também têm mais chances de serem polinizadas, e isso acaba garantindo que essas características sejam passadas em maior quantidade para as próximas gerações. É o princípio básico, tá, da seleção natural. Aqueles que melhor se adaptam, aqueles que melhor respondem às necessidades do ambiente vão reproduzir mais, vão deixar mais descendentes e aquelas características vão prevalecer na próxima geração. Tá? Isso que é a coevolução. Bom, e no que diz respeito aos frutos? Né? O que é o fruto, afinal? São outra novidade do grupo das angiospermas, que ajudam a proteger a semente, que vai estar carregando dentro de si o embrião, né? Já logo depois da fecundação, forma-se o embrião, e do saco embrionário a gente vai ter a formação da semente, o saco embrionário fica dentro do ovário da flor, da parte feminina da flor, e da onde é que vem o fruto, então? Vem da hipertrofia, do aumento de alguma das partes da flor. Tá? É mais comum, né, o que a gente chama de fruto verdadeiro, é a hipertrofia do ovário. Tá? Então a semente está lá dentro do ovário e esse ovário começa a hipertrofiar após a formação da semente. E aí ele dá origem ao fruto. Aqui eu tenho o exemplo do caju, na nossa direita aí, que não é necessariamente o ovário que foi desenvolvido para gerar a parte carnosa do fruto, né? Foi o pedúnculo da flor, como você pode ver aí, a parte que segura a flor,
que aumentou de tamanho, gerando aquela parte carnosa, cheia de sumo, cheia de suco. Tá? Nesse caso, não é um fruto que a gente chama de fruto verdadeiro, mas é um fruto, ainda assim. Tá? Vamos ver aqui os tipos de frutos. Né? Os frutos verdadeiros, como a manga, o tomate, que eu estou mostrando a manga aqui nesse caso, nessa tela, é fruto, né? Ou melhor dizendo, os frutos verdadeiros são oriundos da hipertrofia do ovário. Então, quem é que olha lá as florezinhas na inflorescência lá da mangueira, né? Aí tem um ováriozinho pequenininho lá e você está vendo que ele virou uma bolotinha verdinha. Ali dentro, tá, vai desenvolver tanto a semente quanto a parte carnosa do fruto, que é o mesocarpo. Tá? Agora, os pseudofrutos, como caju, morango, tá? A parte que se desenvolve mais, a parte carnosa, né? Que a gente comestível, não vai ser o ovário. Então a gente vai chamar ele de pseudofruto ou falso fruto, né? Esse radical pseudo aí quer dizer falso. E uma outra coisa que a gente tem com relação a tipos de frutos são os frutos partenocárpicos. Você já deve ter entrado em contato com algum desses frutos. Por exemplo, uva sem semente, morango sem semente e a banana, que é o fruto mais comum partenocárpico que a gente tem na nossa mesa. Né? A banana não tem sementes. O interior dela, aquelas partezinhas pretas que existem lá, não são sementes. São óvulos que não foram fecundados. E aí você pode se perguntar assim, mas então como que os frutos partenocárpicos fazem o processo de disseminação daquela planta? Essas plantas partenocárpicas dependem de nós para serem disseminadas. A gente faz o plantio de mudas, né? A propagação vegetativa desse fruto, tá? Dessa planta, melhor dizendo. No fruto não nos serve para o processo de propagação da planta. Então ela depende muito do ser humano. Então a bananeira, ela teve que ser plantada ali naquele solo para ter uma nova planta. E aí você vai pegar uma muda da bananeira e levar para outro lugar e ter que plantar em outro lugar para você ter vários pés de bananeira. Lembrar que o pé de banana ele é muito especial porque o caule corre na horizontal e é subterrâneo, é do tipo rizoma. E aquelas partes aéreas que a gente vê são folhas enroladas, o que parece um tronco, são folhas enroladas que na ponta vão dar o cacho de flores que darão origem aos frutos que são as bananas. Mas nas bananas a gente não terá nenhum tipo de semente. No canto inferior aí você tem a banana com semente, né? Porque como surgiu o primeiro fruto sem semente? Tem que vir de um fruto com semente. Nesse caso foi uma mutação em uma banana que porventura nasceu sem semente e o pessoal decidiu propagar aquela muda porque era mais fácil de comer do que essa banana que você está vendo embaixo aí, cheia de sementes, mais parecida com uma goiaba espichada do que com uma banana que a gente conhece nos dias de hoje. Bom, os tipos de dispersão do fruto, né? Porque para que serve o fruto? O fruto serve tanto para proteção quanto para levar a semente para longe da planta mãe. E aqui a gente tem vários tipos diferentes de dispersão dessa semente, né? Temos a dispersão pelo vento, chamada de anemocoria, que está sendo mostrada ali com dente de leão, o nome dessa plantinha aí que aparece naquela abertura dos celulares da Samsung, por exemplo. Tá? É um fruto plumoso, então você vê uma pluma na ponta que vai garantir que essa sementinha que está na ponta aí, oposta às plumas, possa voar por um período de tempo grande. Tá? O que a gente mais conhece é o processo de zoocoria, de espalhamento das sementes, de dispersão das sementes através dos animais. Os animais pegam o fruto por terem interesse naquele fruto, na parte carnosa daquele fruto, levam para outros lugares e dispersam a semente em outro local. Ou uma ave, por exemplo, que come uma goiaba, ela come com semente e tudo, e depois defeca essas sementes em algum outro local que ela já voou a metros ou até quilômetros de distância da planta onde ela pegou essa goiaba. Tá? Na hidrocoria, o exemplo que a gente tem aqui nessa imagem é o coco. Tá? A semente ela vai ser, o fruto ele vai ser leve, né? No caso aí do coco ele tem um mesocarpo feito de fibras muito leves e essas fibras elas vão
facilitar com que o fruto boie, né? Então ele cai ali na beira do mar, a onda leva para outro lugar e quando ele se encaixa na areia ali, germina, emite a raiz e nasce um novo pé de coco, né? Uma nova palmeira. Tá? Então na hidrocoria a água vai ser o agente dispersor que vai levar a semente para longe. E na autocoria a própria planta tenta lançar essa semente. E na autocoria, o que acontece é que a própria planta tenta lançar essas sementes para longe. Como que isso pode acontecer? Em frutos deiscentes, que é que a gente chama aqueles frutos que se abrem, né, quando estão maduros, para expor as sementes, pode acontecer um processo, por exemplo, na vagem da ervilha, por exemplo, ou do feijão, acontece isso. À medida em que o fruto ele resseca, a vagem vai se torcendo e isso gera uma força potencial que, quando a vagem já está bem fraca, vai espalhar as sementes, vai abrir e estourar aquela vagem ali, espalhando sementinhas para todo o campo. Né? Então, na autocoria, o próprio fruto, no processo de amadurecimento, vai dar um jeito de expor essa semente, de lançar essa semente para longe, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de nenhum agente dispersor. Bom, agora vamos para um jogo rápido aqui. Eu peço que você faça uma pausa no seu vídeo e tente resolver os em classes, questões 1 da página 406, questão 3 da página 407 e questão 2 da página 410. Então, pausa o vídeo aí, por favor, e tentem fazer os exercícios. Eu vou aguardar e logo depois disso aqui já vou lançar a resolução guiada. Vou tentar resolver com vocês aqui para dar uma ajuda nesse em classe. Tudo para tornar mais próxima essa nossa aula, como se você estivesse tendo aula realmente presencial comigo. Então, no primeiro exercício, nós temos aí uma figura, né, que é um gráfico representando o número de sementes produzidas e o tempo em anos se passando. E a figura apresenta essa variação na produção de sementes pela população de uma espécie de árvore, observada pelo período de 20 anos. As setas representam o período em que foi aplicado na área um produto químico. Então, grifa isso aqui. Produto químico foi aplicado na área, utilizado para quê? Para o controle de pragas, para o controle de insetos, bichinhos que estão na plantação. Analisando o comportamento da curva, pode-se afirmar que o produto químico utilizado provavelmente elimina o quê? Então, o que acontece aqui, gente? A gente percebe que tem um período de grande produção de sementes e depois que a gente passa o produto químico, logo depois tem uma queda drástica na produção de sementes. O que você acha que está acontecendo aqui? Muito provavelmente, o inseticida usado aí, produto químico usado aí para matar as pragas, está afastando também outros insetos que serviriam como agentes polinizadores. E se eu não tenho os agentes polinizadores na plantação, a planta sozinha não consegue fazer o processo de polinização, garantir que o grão de pólen chegue até outra flor, e sem o processo de polinização não haverá fecundação, né? Porque os gametas não vão conseguir se encontrar. Se não tem gameta se encontrando, não tem zigoto, não tem embrião, não tem semente. Porque a semente, né, é uma estrutura que protege o embrião da planta das espermatófitas, né, tanto das gimnospermas quanto das angiospermas. Então a resposta ela tem que estar relacionada a isso. Né? Outras espécies de plantas competiram pelo nutriente? Não tem a ver. Né? Os insetos que se alimentam de sementes dessa planta, aconteceu o quê? Eliminou os insetos que se alimentam de sementes? Se tivesse eliminado os insetos que se alimentam dessas sementes, logo após o produto químico, a gente ia ver um aumento ainda maior da produção de sementes. Então, o que aconteceu? Provavelmente, o produto químico eliminou os agentes polinizadores também dessa planta. Foi uma atitude que previa assim, um bem, né, para a planta, né, eliminar a praga, mas acabou afastando os agentes polinizadores. A resposta, então, é letra. A questão 3 é uma questão aberta, tá? Que está falando assim: em certas regiões da floresta amazônica, o desmatamento era permitido desde que se mantivessem intactas as castanheiras do Pará.
Pessoas interessadas no terreno para diferentes finalidades desmataram boa parte de uma grande área, deixando intactas as castanheiras existentes no local. Verificou-se que, após os desmatamentos, as castanheiras continuavam florescendo, mas não davam frutos. Por que não se formavam frutos? Justifique sua resposta. E aí, o que você colocou? Bom, com o desmatamento, o que eu acabo afastando também? As plantas ficam muito espaçadas e eu afasto, nessa zona muito aberta, eu afasto o trânsito dos agentes polinizadores. Mais uma questão, de uma maneira diferente, falando sobre agentes polinizadores. Então, perceba, as questões elas conversam muito entre si, elas mudam um pouco a forma de abordagem, mas a resposta que você tem que dar é a mesma, tá? Da questão anterior. Olha, o desmatamento acabou levando à diminuição do trânsito de agentes polinizadores e sem polinização não há formação de semente. Tá? Então, sem semente, não tem fruto também. Se as flores não são polinizadas para ter uma semente, o fruto também acaba não se desenvolvendo. Tá? Então, olha aí, a resposta do gabarito oficial. Né? O desmatamento levou à redução da biodiversidade e isso prejudicou as castanheiras, porque os animais polinizadores dessa espécie vegetal foram eliminados ou diminuíram o seu trânsito, já que a área é aberta. Como a polinização foi prejudicada, a fecundação e a formação dos embriões diminui e reduz também assim a produção dos frutos. E a última questão de hoje é a questão da VUNESP, questão 2 aí. Flores hermafroditas de uma determinada espécie de planta foram polinizadas manualmente. Então, grife isso aí, ó. Foram polinizadas manualmente, sendo que em algumas o pólen depositado sobre os estigmas era proveniente das anteras das mesmas flores. Então, o grupo A foi polinizado com grão de pólen da mesma flor. Já no grupo B, houve uma polinização cruzada. E aí, note a diferença no gráfico. Ó, o número total de sementes produzidas, né, em branco, aí nos dois grupos, né, na barra em branco, e na barra preta o número total de sementes inviáveis, que são aquelas sementes que mesmo produzidas não conseguem germinar. Tá? Então, o que a gente consegue perceber desse gráfico? Que no grupo A, que houve autopolinização, o número de sementes inviáveis é muito maior do que no grupo que teve polinização cruzada. Então, tendo isso aí como referência, a gente vai ler as alternativas e ver qual é a resposta correta. Essa espécie de planta apresenta algum tipo de mecanismo que impede a autofecundação? Não, né? Houve a fecundação, tanto que houve a formação de sementes. Essa espécie de planta apresenta algum tipo de mecanismo que impede a fecundação cruzada? Não, ela inclusive foi beneficiada, a germinação das sementes foi beneficiada pela fecundação cruzada, tanto que o grupo B tem sementes, muito mais sementes viáveis do que inviáveis. Nessa espécie de planta, a fecundação cruzada garante maior sucesso reprodutivo? Com certeza a resposta é a letra C, né? Porque a gente consegue perceber que no grupo B houve, no número total de sementes, um maior número de sementes que germinou, enquanto um menor número, logo, um menor número de sementes inviáveis mostrado no gráfico. Tá? Então a resposta fica sendo aí letra C. Eu espero que vocês tenham gostado e, claro, não esqueçam de fazer a tarefa mínima das aulas 11 e 12B no plural, porque o prazo é só até 5 de abril. Gente, não deixa de dar o feedback aí se vocês estão gostando das aulas, se está ficando bom o material, porque tudo tem sido feito aqui no meu escritório de uma maneira muito caseira. Eu peço até desculpa por algum detalhe que fica escapando aí, mas eu gostaria de saber como tá. Então, se puder, dá uma curtida, se não gostou, dá um dislike e deixe o seu comentário aí embaixo. E se quiser também saber das próximas aulas com mais rapidez, é só clicar no sininho aí e se inscrever no canal. Tá? Até a próxima, valeu!